Olá! Feminicídio é o assassinato intencional e violento de mulher em decorrência do seu sexo. A falta de estatísticas sobre esse tipo de crime no estado de Goiás levou a deputada Adriana Corsi, do PT, a fazer um projeto de lei sobre esse tema. E é com ela quem conversamos agora. Obrigada, deputada, pela sua vinda aqui, né? Depois da campanha, primeira vez comigo. Muito obrigada. E um projeto sério, né? O crime de feminicídio já existe, ele está previsto no Código Penal Brasileiro, só que vem com novidades agora, se aprovado, no estado de Goiás. Quais serão essas alterações? É isso mesmo. Olá a todos que nos acompanham, satisfação estar aqui no programa Ação Parlamentar mais uma vez. Realmente a questão do feminicídio e, de uma forma geral, a violência contra mulheres e meninas no estado de Goiás está muito grave e tem preocupado a todos, principalmente a nós autoridades. O conhecimento do número de casos é extremamente importante para que possamos pensar como combater essa forma de violência, para que nós saibamos exatamente quantos casos de feminicídio aconteceram ou vão acontecer, né, no estado de Goiás. A partir desse momento, nós estamos propondo que as ocorrências policiais tragam já se de fato se trata de uma situação de feminicídio, porque hoje não há esse campo nas ocorrências. Seria da delegacia, deputada? Seria desde o momento em que for possível, né? Porque é claro que há situações em que é preciso uma investigação para que se realmente identifique a modalidade do homicídio. Se trata de um latrocínio ou se trata de um feminicídio, enfim, o que levou aquele assassinato. Mas existem muitos casos e, no caso do feminicídio, a maioria deles, você já percebe no início da investigação que se trata desse tipo de crime. Então, nós queremos que essa informação, ela conste da ocorrência para que nós possamos saber. E ainda mais, nós estamos propondo também que a modalidade do transfeminicídio, que é o assassinato da mulher transexual, que também conste para que nós possamos ter consciência do número de casos que existe no estado de Goiás. Agora, esses profissionais, será que estão preparados para detectar o que é feminicídio, o que não é, né? Por exemplo, eu tenho uma pergunta. Uma mulher que tem até uma relação, né, homossexual com outra mulher, acontece o crime, né? Ela assassina a outra. É feminicídio? Realmente, eu acredito que a Polícia Civil do Estado de Goiás está preparada para essa identificação, essa nova modalidade de homicídio, um homicídio qualificado, que foi assinado pela presidente Dilma e que torna mais grave o crime nesses casos. Ela já está sendo estudada pela Polícia Judiciária e desde o momento em que a lei foi promulgada, é uma discussão que está acontecendo hoje no Brasil. Então já se discute quando uma mulher pratica também é feminicídio, quando é uma pessoa transexual também é. O que define a situação de feminicídio é o conflito de gênero e a violência doméstica. Então, se trata de um relacionamento amoroso em que, em razão desse conflito de gênero, muitas vezes o ciúme, o machismo, existe a perda da vida daquela mulher, então se trata de feminicídio. A jurisprudência brasileira tem colocado que, inclusive, nos casos em que outra mulher assassina em uma situação de conflito de gênero, também se trata de feminicídio. Aí, no caso, na delegacia, já iria constar na ocorrência esse tipo de crime. Nos hospitais também? Vamos supor, Exatamente. Se o corpo ainda, né, a pessoa ainda está em vida e vem a falecer no hospital, o hospital tem que também fornecer esse dado? Olha, os hospitais, eles já têm que fornecer todos os casos em que há violência contra mulheres e meninas, mulheres e crianças. Nós estamos propondo também que isso aconteça no caso de violência contra pessoas idosas. Então, os hospitais, o posto de saúde e as escolas também, em se tratando de violência contra criança e adolescente, elas precisam fornecer. Existe uma ficha de notificação onde se fornece essa informação da violência. Não é diferente no caso da violência que leva à morte, a polícia tem que ser notificada. Agora, quem define, né, quem tem esse poder de definir se trata-se de um feminicídio ou de um latrocínio ou de outra forma de homicídio qualificado, realmente é a Polícia Judiciária, porque ela tem como realmente procurar aquelas provas
e que são necessárias para se tipificar um crime, sendo latrocínio, sendo feminicídio, um homicídio simples. Então, realmente, essa obrigação de constatar qual o tipo do homicídio é da Polícia Judiciária. E por isso é tão importante essa estatística, porque nós estamos percebendo um aumento muito grande nessa violência no estado de Goiás. Nós acreditamos que ela precisa ser combatida de uma forma muito séria por toda a sociedade, mas principalmente pelas autoridades, pelo poder público. E nesse sentido, o conhecimento dos dados é imprescindível. Como nós podemos combater um determinado problema se não conhecemos e não sabemos quantos são realmente os casos no nosso estado? Porque a Delegacia da Mulher, as delegacias da mulher do estado de Goiás, que são mais de 20, elas têm uma estatística muito organizada. Eu ia até perguntar, Exatamente. porque assim, saiu o mapa da violência em 2015 e Goiás ficou em terceiro lugar no ranking, né? Só que é contestável, né? Tem gente que fala que não, que é o nono. A estatística das delegacias da mulher, ela é muito organizada, mas ela não traz os crimes de morte, porque quem investiga homicídios e, portanto, também os feminicídios, são as delegacias de homicídios. Não é a Delegacia da Mulher. Então, pela estatística da Delegacia da Mulher, nós temos estatísticas de outros crimes, como ameaça, como espancamentos, como a perturbação da tranquilidade. O que envolveu mulher entraria nesse ranking. Agora, o homicídio, como ele vai para a Delegacia de Homicídios, nem sempre ele é tipificado ali na ocorrência como feminicídio, e por isso nós não temos esse dado. Muitas vezes, só no Poder Judiciário, quando há o julgamento, é que o promotor de justiça vai denunciar por feminicídio ou não. Então, por isso, nós não temos essa estatística policial. E isso é muito importante. Agora, eu como presidente da Comissão de Segurança Pública e como delegada, né, que sou há quase 20 anos, eu acredito sim nos números do mapa da violência. Nós temos credibilidade com esses números e, infelizmente, eles não são bons para o estado de Goiás, porque nós passamos de 9º para 3º estado em feminicídio e verificando a situação deste ano de 2016, nós tememos que nós pioremos ainda mais nesse ranking, porque nós tivemos, nesse ano, um número muito grande de casos e, lamentavelmente, ele só vem crescendo. Inclusive com violência contra outras pessoas da família, sim, contra filhos, né, contra cunhada, mãe da vítima, o que tem levado assim, uma violência familiar muito grande. Aliás, eu ia até perguntar, porque assim, em 2015 o feminicídio na presidência da então Dilma Rousseff foi considerado hediondo, né? Crime hediondo, com um aumento de 1/3 da pena. E se for na frente, né, de parentes, ainda tem mais, né, rigor nessa pena. Tem também a questão da mulher estar grávida ou não, também tem um aumento da pena, mais que justo, né, deputada? Com ser crime hediondo, porque... Com certeza, são situações, né, que tem uma crueldade muito grande, que idosos também, maior de 60 anos. Exatamente. Então, além do assassinato puro e simples, existem circunstâncias que tornam a situação muito mais cruel. Por exemplo, você matar uma mãe na frente dos seus filhos, e isso acontece, infelizmente. Na verdade, esse é um fenômeno muito complexo do feminicídio, porque se trata de um crime passional. Geralmente no ambiente familiar, né? Exatamente. E a pessoa que comete esse crime, muitas vezes, ela não se preocupa com as consequências legais. Tanto é que muitos se suicidam após o cometimento do crime. Então, é um fenômeno complexo e que nós temos que ter várias estratégias atuando conjuntamente para combatê-lo. Eu acredito realmente que nós precisamos, por um lado, ter medidas como essa, relacionadas ao aumento de pena, mas também precisamos fortalecer as estruturas que trabalham no combate a esse tipo de crime, as delegacias da mulher, os juizados especiais de atendimento à mulher, o Ministério Público, os abrigos que acolhem as mulheres ameaçadas e seus filhos, porque muitas vezes ela não denuncia e permanece em um relacionamento violento por falta de ter um lugar para ir. Sim. Então nós precisamos... E que são pouquíssimos, Exatamente, né? Nós precisamos ter abrigos em todo o estado. Esse é inclusive projeto nosso aqui como deputada. Por outro lado, nós precisamos combater essa cultura machista que existe, sim, não só em Goiás, mas existe muito forte aqui, né? Existe no Brasil e no mundo todo, mas que nós precisamos combater. Eu pretendo, inclusive, no ano de 2017, dedicar a minha prioridade como deputada a conversar sobre isso com a juventude do estado de Goiás. Eu acredito que nós temos que formar uma nova geração
de casais, né, de pessoas que começam um relacionamento no intuito de um relacionamento harmonioso e pacífico, onde não haja espaço para violência. Vou me dedicar como deputada a percorrer as escolas, as igrejas, todos os locais onde eu possa conversar com as famílias, e em especial meninos e meninas na adolescência, na infância, falando sobre isso, porque acredito que nós temos que transformar a cultura machista para uma cultura de buscarmos um mundo mais igualitário, né? Falta tolerância. Exatamente, tolerância, igualdade, justiça e fraternidade. E acredito que nós temos que conversar sobre isso com a nossa juventude. E tenho também um projeto de lei que fala sobre o combate à cultura machista. Então nós temos que fazer tudo ao mesmo tempo, porque não é um problema criminal como os demais, que basta mais policiamento. Porque se trata igual de um pipoca, problema... né? Resolve ali, vai surgir em outro local. Exatamente, porque ele acontece dentro de casa e muitas vezes essa pessoa ela não se preocupa em ser presa. Tanto é que muitos tiram a própria vida. Então é um fenômeno mais complexo, mais sério, que nós precisamos pensar com profundidade. Inclusive, essa semana a gente teve 3 casos horrorosos, né, de feminicídio, um deles envolvendo uma goiana. A gente vai continuar falando sobre esse assunto depois do intervalo. O tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Envolve o aliciamento, o transporte e a exploração, e mesmo que a vítima saiba que está sendo traficada, isso não exclui nem diminui a culpa do criminoso. Explorar e manter pessoas sob ameaça ou uso de força e ainda impor dívidas injustas caracterizam o delito. Tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie. Não abra mão desse direito. O Programação Parlamentar volta com a deputada Adriana Corse, do PT, que apresentou um projeto de lei, o 3108, que pretende dar mais transparência, mais informação aos crimes de feminicídio, que é o assassinato de mulher. E nós estávamos falando justamente sobre a violência desse tipo de crime. Só essa semana, 2 casos chamaram a atenção aí do Brasil inteiro, né? A moça, inclusive uma delas, era goiana, a Edna, mudou para São Paulo justamente para fugir, né, do marido, namorado violento, fez queixa, apresentou queixa, mas depois retirou. Isso é muito comum, né, deputada? A questão da mulher achar, não, ele vai melhorar, ele se redimiu. E no caso específico da Edna, a polícia já tinha determinado, né, a justiça tinha determinado dele não se aproximar 20 metros dela, né, e 3 dias antes do feminicídio, ela retirou, né, essa queixa. Mesmo assim, pelo que a gente viu, iria acontecer do mesmo jeito a tragédia, né, mas a pessoa não pode ficar esperançosa que uma pessoa que tem um perfil violento vai melhorar, né? Na verdade, esse tipo de violência, ele é tão pior e mortal para nós mulheres, porque a pessoa da onde vem a violência é a pessoa que nós amamos. Sim. É muitas vezes a pessoa que nós escolhemos para ser o pai dos nossos filhos. É a pessoa que a gente vive junto. E por isso é tão perigoso e tão mortal para nós. Nós temos uma tendência de perdoar, nós temos uma tendência de abrandar aquela situação de violência dentro do nosso coração, da nossa mente. Nós temos a tendência de abraçar e dizer, eu não vou querer que a justiça faça nenhum mal com você, né? Você é natural do ser humano, ainda mais da mulher, com a sua doçura, né? Com a sua meiguice, que ela haja dessa forma, e é por isso
que isso se torna tão perigoso para nós. Então é preciso realmente que as mulheres se conscientizem. Eu acredito que desde a infância nós precisamos conscientizar as nossas filhas para que desde o início do primeiro dia de namoro que elas não aceitem situações... Qualquer tipo de agressão não ou violência. aceitem situações, né, de um relacionamento abusivo. E esse relacionamento abusivo, ele não começa com a agressão física. Ele começa com o desrespeito ao seu desejo. Quando diz assim para você, eu não quero que você use esse esmalte. Eu não aceito que você use essa roupa. Eu não quero que você ande com aquela sua amiga. Eu não gosto dela. Começa por aí. E ela vai avançando, né, para os xingamentos, vai avançando para a restrição de movimento. Não, você não vai trabalhar, você não vai estudar. E ela vai, então, para a agressão física e chega até a morte. É como se fosse uma espiral que vai aumentando em violência. E nós precisamos conscientizar as nossas filhas para que no primeiro sinal de um relacionamento abusivo ela diga, pare agora. Se quer continuar o relacionamento comigo, precisa me respeitar. Respeitar a minha vontade como ser humano, que é igual à sua, e nós temos os mesmos direitos. E nós precisamos conversar com os nossos filhos, para que eles não reproduzam relacionamentos machistas, abusivos, que eles já conheceram no Geralmente passado. é até um espelho do pai, né? Muitas vezes é um espelho, muitas vezes. Mas nós precisamos avançar, nós precisamos desenvolver enquanto ser humano. Então precisamos conversar com a nossa família. E por outro lado, nós temos que fortalecer, como eu disse, as estruturas que existem para proteger as mulheres. Tanto as delegacias da mulher, então a mulher deve procurar a delegacia, deve exigir os seus direitos, não deve retirar a queixa, não retire a queixa. O seu companheiro, ex-marido, ele vai pedir, porque essa queixa, ela se transforma em um processo criminal que pode prejudicá-lo em sua vida futura. Mas você tem que lembrar, ele foi o causador da situação, não foi você. Então você deve continuar. A medida protetiva, ela existe para proteger a sua vida. Ela não deve ser retirada, muito embora nem sempre ela seja uma garantia de que esse fato não vai acontecer. Mas existem essas estruturas, além da delegacia, o Juizado Especial de Atendimento à Mulher, que inclusive foi projeto meu para que ele, na verdade, em forma de requerimento para o Poder Judiciário, para que seja criado em todo o estado de Goiás, em todas as cidades, e essas medidas protetivas, pedido de prisão, sejam julgados em 24 horas, como está falando na Lei Maria da Penha. Rápido, né? E infelizmente nós não temos em todo o estado, nós temos em Goiânia, e através desse nosso requerimento estão sendo criados em outras cidades, como Rio Verde, como Lusiânia, Formosa. Mas é necessário que seja criado em todo o estado, para que os casos sejam atendidos rapidamente. E nós precisamos, como eu já disse também, incentivar a criação de abrigos, seja por parte de entidades, como aqui em Goiânia nós temos o Cevan, seja através do poder público, como também temos em Goiânia uma casa criada pelo poder público municipal com recursos federais, e muitas outras cidades também têm, como por exemplo Lusiânia, onde eu estive lá, eu conheci a prefeita, criou um abrigo municipal que, além de receber as mulheres ameaçadas e seus filhos, porque também, isso né, sim, a mulher muitas não saem de casa, deputado, para não deixar o filho, né? Mas não pode, o filho tem que acompanhar, porque ele não pode permanecer num ambiente violento. A criança acompanha a mãe, você pode ter certeza que todos os abrigos receberão você e os seus filhos, seja da idade que estiverem. E essa casa de Lusiânia também encaminha as mulheres para situações relacionadas a atendimento jurídico, atendimento psicológico e também para a política do emprego. Porque nós sabemos que muitas mulheres permanecem numa relação violenta o temor, né? É a dependência econômica que influencia na dependência emocional. Sim. Você pensa, como eu vou sustentar meus filhos? Né? Como eu poderei sobreviver? Então, nós precisamos também ter esse encaminhamento. E por isso mesmo, nós apresentamos aqui um projeto para que 5% das vagas de todas as empresas que negociam com o Estado, elas sejam para as mulheres vítimas de violência. E também apresentamos o projeto que está tramitando de a criação de um fundo para capacitação das mulheres vítimas de violência. Porque muitas vezes essa mulher, ela iniciou o relacionamento amoroso na adolescência,
ela não continuou os estudos, ela não tem uma formação profissional que possibilite a conquista de um emprego. Então, nós precisamos ter um recurso para investirmos, né, em a capacitação, cursos para as mulheres, para que elas possam também ter essa oportunidade de recomeçar sua vida e criar seus filhos com dignidade. Aprovado ou não? Ele está em andamento. Também, eu gostaria, né, de salientar que as nossas emendas parlamentares, muitas delas têm relação com essa questão do combate à violência contra a mulher. É uma bandeira que assim, você abraçou, né, Adriana? Até porque eu sou uma das únicas deputadas. Nós, muito embora sejamos maioria das eleitoras, nós temos só 3 deputadas no universo de 41 deputados. Quem não brigar por nós, né? Tem Exatamente. Que mulher, né? E, inclusive, esse é um fenômeno nacional. O Brasil hoje é um dos países que tem menos mulheres nos cargos eletivos do mundo, né? Do mundo. Apesar de sermos a maioria da população, nós não somos menos nem de 10%. né? E a lei prevê pelo menos 10%, né? Isso é importante porque eu acredito que na medida que tivermos mais mulheres também nos postos de decisão, nós vamos mudar essa realidade. Nós vamos, assim como eu estou fazendo, e minhas colegas deputadas aqui também, buscando melhorar as condições, né, e os direitos das mulheres no nosso espaço. Então, as nossas emendas são para as delegacias da mulher, da criança, da pessoa idosa e também para possibilitar a questão da tornozeleira eletrônica monitorada 24 horas para os homens que ameaçam as mulheres ou que são indiciados ou presos pela Lei Maria da Penha. É um projeto que nós fizemos, eu apresentei ao secretário de Segurança Pública, então, o doutor Joaquim, ele concordou, disse que iria disponibilizar as tornozeleiras e nós precisamos de um recurso agora para que nós possamos ampliar o vídeo monitoramento dessas tornozeleiras e também do local onde está a mulher através de um dispositivo que nós chamamos de botão do pânico, que fica no celular dela. Existem 36 casos em experiência hoje em Goiás e nós precisamos do recurso para ampliar. Nós queremos ampliar para 2.000 pessoas protegidas dessa forma. Apresentei essa emenda, o senhor governador sancionou, estive com ele há poucos dias pedindo que essa emenda fosse repassada para a Secretaria de Segurança Pública para que nós possamos fazer essa proteção. Quando o homem ultrapassar aquele espaço que foi colocado pela Justiça como medida protetiva, 1 quilômetro, 500 metros, como foi no caso da Edna, se ele ultrapassar esse perímetro, existe um sinal que é emitido e a viatura vai imediatamente para proteger aquela mulher. Então, eu acredito que é importante, destacando aqui em Goiás também o trabalho da Patrulha Maria da Penha, que eu fiz uma homenagem para essas e esses policiais aqui no dia do aniversário da Lei Maria da Penha, e que é uma excelente iniciativa da Secretaria de Segurança Pública, que são policiais militares, em sua maioria mulheres, chefiados por uma mulher, uma tenente, e que protegem as mulheres que estão sendo ameaçadas, que é uma grande iniciativa também. E está na ativa, né? Está na ativa, está sendo ampliado para o estado de Goiás. Nós fizemos emenda aqui também para ajudá-las com mais viaturas e é uma iniciativa que nós apoiamos bastante. São policiais assim que têm um perfil, que são preparados. Eu estive inclusive visitando onde funciona o quartel da Patrulha Maria da Penha e que é um trabalho muito bonito e que eu tenho certeza que salva muitas vidas. Que bom, a gente fica torcendo para, né, que todos esses projetos virem lei mesmo, que já é difícil quando é lei, né? Imagina quando não é. E o outro, só para citar, porque eu falei 2 casos que chamaram a atenção, o outro foi a sobrinha neta de José Sarney, que foi estuprada e depois assassinada pelo cunhado, Pelo próprio cunhado. Como nós falamos, geralmente são pessoas da família, né? No caso ali, ninguém esperava, né? Porque era uma coisa assim... E uma situação muito triste, porque as crianças dela é que encontraram o corpo da mãe, já assassinada, né? Uma situação muito triste e que é um exemplo que demonstra que esse tipo de violência, ele pode estar presente em qualquer família. Não existe essa questão, são pessoas ricas, isso não acontece. Isso não existe. O feminicídio, a violência doméstica é um tipo de violência que pode acontecer em qualquer família. Acontece em praticamente não todas as famílias. Não tem perfil, né, deputada? Pobre, rico.
rico, né, negro, branco, não tem isso. Isso mesmo, né? e é importante que a gente destaque, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, essa mulher, ela está falando que está sofrendo violência, ela está mentindo que é uma família muito boa. Não, isso é uma questão de paixão, é uma questão de cultura machista que está impregnada realmente na cultura do povo brasileiro e no mundo todo, porque não é só aqui que acontece. E que nós precisamos ter essa consciência. E, por outro lado, nem tampouco uma família de pessoas famosas, pessoas importantes, não está imune a esse tipo de violência que, infelizmente, aconteceu e, às vezes, vem de onde menos você espera, quer dizer, um cunhado, uma pessoa que faz parte da sua família por afinidade, que você dá acesso à sua residência, a seus filhos, e que acabou cometendo esse crime de uma forma brutal. Que também é considerado feminicídio, né? Sim. Apesar dos dois que não tinham uma relação, mas nesse caso foi considerado feminicídio. Sim, porque foi uma situação de conflito de gênero em que este cunhado, ele desejava manter relações com a cunhada, que é casada, que tem filhos, ele também casado, e que ela não desejava esse relacionamento com ele. E ele não aceitou a negativa dela, né? E cometeu esse crime brutal. Infelizmente. Bom, deputada, obrigada pela presença, né? Sua presença aqui. A gente vai ficar torcendo para, né, que sejam aí aprovados. E assim que for, volta de novo para falar como é que vai ser na prática. Com certeza. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade neste programa de falar sobre os nossos projetos e o nosso trabalho. E obrigada a você também pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.